Cidade de Deus é, sem sombra de dúvidas, um dos maiores clássicos do cinema nacional. Em 2004, ele bateu recordes no Oscar, acumulando 4 indicações. Infelizmente, nenhuma delas rendeu uma estatueta. Mas, de modo algum, isso tira o mérito de uma obra tão impactante. O que você talvez não saiba é que nenhuma dessas indicações foi na categoria de melhor filme internacional. 3 delas foram em categorias técnicas e a outra em melhor roteiro adaptado. É importante lembrar que, antes de tudo, a história de Cidade de Deus é baseada em um livro homônimo. O livro Cidade de Deus foi publicado em 1997 pelo autor Paulo Lins, após realizar diversas entrevistas com moradores da região. E sim, os principais nomes que vemos no livro e também no filme são de pessoas reais, cujas vidas foram, em parte, retratadas de maneira fidedigna em ambas as obras. Dentre tantos nomes icônicos, um deles se destaca, o Mané Galinha. O traficante amado por todos os moradores, mas que acabou encontrando um fim trágico. Nesse vídeo você irá conhecer a verdadeira história de Mané Galinha, bem como seus momentos finais, ou pelo menos tão verdadeira quanto os relatos nos permitem crer. Antes de focarmos nos personagens, vamos nos concentrar em seu universo, a Cidade de Deus. Este é um nome designado a um bairro da zona oeste do Rio de Janeiro, fundado nos anos 60, como parte de uma política governamental de remoção de favelas das áreas centrais e nobres da cidade. A tal política governamental funciona assim. Pessoas de baixa renda que se encontrassem na Zona Sul ou em regiões mais ao centro do Rio de Janeiro foram realocadas para um conjunto habitacional em Jacarepaguá, sob a promessa de lá terem acesso à moradia e melhores condições de vida, mas a realidade não era bem essa. A região para a qual essas pessoas foram realocadas, que com o tempo passou a ser conhecida como Cidade de Deus, era pouco desenvolvida, além de ser distante do centro do Rio de Janeiro. A falta de infraestrutura adequada e de serviços públicos essenciais contribuíram para o crescimento desordenado da comunidade, bem como para o aumento da criminalidade. Infelizmente, quase 60 anos depois, as perspectivas para a região ainda não são as melhores. Sempre que o bairro volta às manchetes, é para figurar notícias banhadas em sangue, já tendo sido até mesmo apontado como o local mais violento de todo o Rio de Janeiro. O livro de Paulo Lins buscou dar visibilidade a esse bairro tão renegado pelo próprio Estado que o criou, além de relatar as guerras entre gangues que assustavam moradores e ganhavam destaque nos jornais locais. Nomes como Zé Pequeno e Mané Galinha não são ficcionais, mas figuras reais, presentes no cotidiano da população e retratados no livro, tal como foram ou pelo menos como se acreditava terem sido. Há um nome presente no filme que contesta a veracidade do que é mostrado, e hoje conta a sua própria história: o traficante Cenoura. Dentre todos os nomes citados na obra, apenas um foi trocado, o do traficante Cenoura, versão ficcional de Ailton Batata. Ailton é o único dos envolvidos ainda vivo. E temendo um possível processo por parte dele, a produtora optou por alterar o nome de seu personagem, passando de um tubérculo para o outro. Ele não ficou nada feliz com isso. Ailton ainda ameaçou entrar com um processo contra a produtora, mas logo desistiu da ideia devido à complexidade do sistema judicial. Em contrapartida, optou por contar sua própria versão da história, lançando o livro Cidade de Deus, a história de Ailton Batata, o sobrevivente. A crítica de Ailton se estende até mesmo a Paulo Lins, autor do primeiro livro sobre a Cidade de Deus. Para Ailton Batata, Paulo Lins não teria entrevistado verdadeiramente moradores da Cidade de Deus, mas apenas curiosos, o que comprometeria as informações divulgadas sobre a Cidade de Deus. Ao todo, são 2 livros que narram os eventos ocorridos por lá, além das matérias jornalísticas que podem ser encontradas em edições antigas do Jornal do Brasil. Edições essas que é bom frisarmos, não costumam ser imparciais. Munidos com tais informações, é possível traçar aquela que mais se aproxima da verdadeira história de Mané Galinha. Manuel Machado Rocha, nascido em 12 de maio de 1952 no Rio de Janeiro, ingressou para o Exército logo aos 18 anos. Uma vez lá, além de fazer parte da equipe de paraquedistas, ele também se destacou ao tornar-se o melhor atirador combatente de sua unidade.
Foi no Exército que Manuel Machado recebeu a alcunha pelo qual viria a ficar famoso, Mané Galinha. O apelido se deu pelo fato de Manuel ser muito mulherengo, sempre com alguma mulher diferente em sua cola, logo, Mané Galinha. Com uma boa posição no Exército e membro de uma família bastante religiosa, não havia motivos para que Mané Galinha optasse por uma vida no crime. Ao menos era assim que ele pensava. Nesse mesmo período, Zé Pequeno e Bené despontavam na Cidade de Deus como criminosos perigosos, algo até então inédito no local. Ailton Batata conta que toda a violência e as brigas entre gangues começaram justamente pelas mãos de Zé Pequeno. Inicialmente, Zé Pequeno era conhecido por seu costume de ir até a cidade para realizar roubos, mas ele logo percebeu algo. Ao notar que o verdadeiro dinheiro estava na venda de substâncias ilegais, Zé Pequeno começou a executar pessoas que tinham pontos no tráfico, com o objetivo de assumir o local. Como na época todos eram amigos, aquela era uma atitude inesperada, levando ao surgimento de conflitos em que cada um queria proteger seu ponto com unhas e dentes. Desde que Zé Pequeno começou sua onda de assassinatos, Ailton passou a andar apenas com revólveres debaixo do braço, sempre pronto para se defender. A guerra entre os dois era intensa e, não raro, alguém sempre acabava baleado. Mas o que levou Mané Galinha a entrar nessa guerra? Podemos pensar que ele foi forçado a isso. Após sua namorada recusar incessantemente as investidas de Zé Pequeno, ela acabou sendo violentada por ele e por seu bando. Mané ficou possesso e foi tomado por uma mescla de justiça e vingança. Munido de um pequeno arsenal roubado do exército, ele invadiu um dos pontos de Zé Pequeno, disparando dezenas de tiros nele e em seus comparsas. Zé Pequeno conseguiu escapar. Porém, 2 membros de sua gangue foram mortos e uma guerra entre os presentes foi estabelecida. Após o incidente, Mané Galinha foi convidado para ingressar na quadrilha de um dos inimigos de Zé Pequeno. A princípio, tal ideia não agradava muito, porém acabou aceitando. E não demorou muito para que o próprio Mané Galinha se tornasse o líder da quadrilha, pois algo que ele tinha de sobra e que faltava a Zé Pequeno era o apoio e carinho daqueles ao seu redor. Enquanto Zé Pequeno sempre foi temido e odiado por todos devido ao seu comportamento agressivo e imprevisível, Mané Galinha era o oposto. Ele era amado pelos moradores locais, que chegavam ao ponto de lhe passar informações sobre a localização de Zé Pequeno, de modo a ajudá-lo durante a guerra que se instalava na Cidade de Deus. Agora líder de sua própria gangue, Mané Galinha prezava por não se envolver com substâncias ilegais. Seu foco era outro. Ele e seu grupo realizavam assaltos aos finais de semana, sempre focando nos hotéis e restaurantes da cidade. Tudo isso visando financiar suas operações. E é importante ressaltar, tudo sempre em segredo dos membros de sua família, pelo menos inicialmente. De modo a diferenciar os grupos da região, cada componente de uma esquadrilha usava roupa de educação física de cores diferentes. Os parceiros de Mané Galinha vestiam azul, enquanto os de Zé Pequeno vestiam uniformes da cor vinho. Muito querido por todos, não demorou muito para que Mané Galinha formasse uma aliança com Ailton Batata, ambos unidos contra Zé Pequeno. Nessa parceria, enquanto Ailton tinha como foco o comércio de substâncias ilegais, Mané permanecia nos assaltos em bairros nobres e também em bancos. O grande diferencial deles estava no porte de armas de grosso calibre, destacando-os dos demais bandidos que até então utilizavam apenas revólveres. A briga entre as gangues se intensificou bastante em seus momentos finais, com a população sempre ao lado de Mané Galinha. Inclusive, o posicionamento da população era algo muito criticado pela polícia. Em entrevistas concedidas ao Jornal do Brasil, os policiais envolvidos em operações na Cidade de Deus relataram que eram extremamente mal vistos pelos moradores que se recusavam a ajudá-los, não revelando quaisquer informações sobre quem quer que fosse. Entretanto, essas mesmas entrevistas concedidas chegam a beirar o absurdo, com os agentes reclamando do fato de serem proibidos de agredir ou até mesmo atirar em menores de idade. No dia 10 de abril de 79, a menor, Márcia, foi vítima durante um tiroteio entre Mané Galinha e Zé Pequeno. Pessoas próximas a Mané afirmaram que ele começou a enfrentar problemas emocionais fortíssimos após este ocorrido. Já no dia 13 de agosto de 79, foi a vez de Gelson Machado Rocha, o irmão de Mané Galinha, ser alvejado por 2 membros da quadrilha de Zé Pequeno.
Entretanto, Ailton Batata diz que não foi bem assim. Na versão que ele conta em seu livro, os orquestradores da morte de Gelson Machado não faziam parte da quadrilha de Zé Pequeno, o que fez com que Mané Galinha ficasse possesso e saísse pela Cidade de Deus matando e procurando os responsáveis. Isso desencadeou uma verdadeira guerra na comunidade, tal como é retratado no filme. Tiros foram disparados e membros de ambos os lados faleceram. Agora, tanto policiais quanto veículos de notícia viravam os olhos para a Cidade de Deus. Nessa troca de tiros, Mané Galinha chegou a ser baleado e passou alguns dias no Hospital Miguel Couto. Ailton conta que, para tirar o amigo do hospital, sem que a polícia soubesse, ele teve de subornar uma das enfermeiras. Ao retornar para a comunidade, Mané aproveitou o interesse da equipe do Jornal Nacional em entrevistá-lo para fazer uma crítica à polícia, que sempre focava seus esforços apenas nele e nunca em Zé Pequeno. Suas falas apenas ressaltavam uma realidade da época e também da atualidade: o acordo entre policiais e bandidos. Tal acordo é até mesmo retratado no filme. Bom, de volta à guerra entre as quadrilhas, Zé Pequeno vinha conseguindo causar mais estragos do que seus adversários. Ele e sua quadrilha chegaram até mesmo a invadir a residência de Mané Galinha, e, como seus parentes eram muito religiosos, eles foram surpreendidos bem no momento em que realizavam suas preces. Na ocasião, o próprio Zé Pequeno acabou alvejando o avô de Mané Galinha, causando sua morte. No dia 8 de setembro de 79, Zé Pequeno e sua quadrilha orquestraram uma armadilha para Mané Galinha. Após finalmente descobrirem seu verdadeiro esconderijo, esperaram por ele na porta e, assim que chegou, foi alvejado até a morte. E tudo aconteceu na presença de sua mãe e irmãos menores. A execução de Mané Galinha foi assumida por Jorge Rodrigues, conhecido como Timbó, que diz não se arrepender nem um pouco do que fez. Entretanto, Ailton conta outra versão dessa história. Ele diz que, na verdade, Mané Galinha foi morto por Careca, um homem que ele havia abrigado em sua própria casa e o considerava como um dos seus. A morte de Mané Galinha foi bastante sentida pelos moradores da Cidade de Deus, que realmente o enxergavam com bons olhos. Após sua morte, Ailton Batata assumiu a liderança da quadrilha, jurando vingar a morte do amigo. A disputa entre eles e Zé Pequeno se estendeu até 1981, contudo, conforme ele mesmo diz, não houve vencedores, pois em determinado momento não havia restado mais soldados para lutar a guerra. Todos estavam mortos. Zé Pequeno acabou sendo preso e levado para o presídio Frei Caneca. Em 85, ele conseguiu escapar do presídio, retornando à Cidade de Deus e buscando recuperar seu império. Todavia, ao retornar, ele foi surpreendido pela nova geração de traficantes, que não hesitou em matá-lo. Esse, inclusive, é um dos pontos nos quais a realidade difere da história mostrada nos filmes. Zé Pequeno não faleceu nas mãos das crianças, já que ele mesmo proibiu que as crianças da Cidade de Deus se envolvessem com o mundo do tráfico. Ailton, por sua vez, acabou abandonando o mundo do crime. Ele passou o bastão para a nova geração. Optou por levar uma vida mais tranquila como taxista. O problema é que seus pecados do passado voltaram para assombrá-lo. Em 89, ele foi condenado por homicídio e sentenciado a 15 anos de prisão. Quando o filme foi ao ar, Ailton não teve voz nenhuma para contestá-lo e apenas tomou conhecimento da obra através das grades. A Cidade de Deus, como dito no início do vídeo, permanece como um dos locais mais perigosos de todo o Rio de Janeiro. E Ailton não vê esse cenário mudando tão cedo. Em suas palavras, o tráfico não acaba, não. É muito dinheiro que rola. Os pais de Mané Galinha entraram com um processo contra a editora responsável pela publicação do livro, alegando que o modo pelo qual seu filho foi retratado não correspondia à realidade e nem havia sido autorizado pela família. A juíza responsável pelo caso negou-lhes qualquer tipo de indenização. Isso porque no livro escrito por Paulo Lins, não se faz uso do nome de nenhum dos moradores da Cidade de Deus, apenas as iniciais, preservando, deste modo, a identidade dos indivíduos retratados. Já o filme não faz isso e opta por utilizar os nomes reais dos envolvidos. Porém, assim como Ailton Batata desistiu de mover um processo contra a produtora do filme, a família de Mané Galinha também optou por não comprar essa briga. Além dos livros e de um filme mundialmente premiado, Cidade de Deus voltou a ser palco de novas histórias em 2024. Dessa vez em formato de seriado, através do streaming HBO+. A série funciona como uma continuação da história pregressa, trazendo de volta à tela alguns rostos que todos nós conhecemos,
como Buscapé, dentre outros novos nomes, que dão continuidade à história. A primeira temporada possui 6 episódios e sua continuação já foi confirmada. Essa é a verdadeira história de Mané Galinha, ou pelo menos tão verdadeira quanto é possível contar a história de alguém apenas se baseando na palavra de terceiros. Por mais que alguns desses relatos tenham sido de pessoas que estiveram ao lado de Mané e que sangraram com ele, jamais seremos capazes de conhecer sua verdadeira história, seus verdadeiros sonhos e intenções, sem ouvi-los de sua própria boca. Até a próxima.